aqui, Ele sempre vem, suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, dai honras e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem, suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus, ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, dai honras e glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, dai honras e glória para sempre. Amém. E glória para Boa noite a todos. Minha alegria estar aqui com vocês em mais um dia em que o Espírito Santo nos permite estar aqui, vivos, para louvar o nome do Senhor. Quero estender aqui também uma boa noite para vocês que estão nos ouvindo pela internet. Eu sei que tem uma igreja aí na Paraíba, em Queimadas, na Paraíba, que está agora parada lá também nos ouvindo. Ontem esteve aqui conosco a professora Tânia Torres, né? Está agora em Engenheiro Coelho também nos ouvindo. Um abraço para você, Deus te abençoe. E tem muitos amigos aí espalhados pelo Brasil e no mundo também, parados aqui no site da Vila Matilde. Mas, de fato, hoje é um dia especial, porque não só aqui, mas em vários locais no mundo existem pessoas que pararam para ouvir Deus falar. E se esse momento é um momento de reflexão da palavra de Deus, aproveita esse momento também, para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Não saia daqui sem que um raio do céu venha para o teu coração e diga assim: ó, meu filho, o caminho é esse. Esse aqui é um recinto sagrado e Deus quem manda aqui. Se você aproveitar, vai ver que valeu a pena ter vindo desse local. Eu queria dizer a todos que nós temos uma missão. Todos aqui foram chamados para uma missão. Todos aqui vieram para essa terra porque Deus tem um plano especial para nós. Agora, como cumprir esse plano? Qual plano é esse? E é pensando nessas perguntas que eu queria abrir a Bíblia nesse momento, para que Deus falasse para nós. Mas antes, queria falar com Deus.
Convido vocês para onde estão, feche os olhos. Vamos pedir que Deus fale para nós agora através da oração. Deus maravilhoso, nosso Pai amado, queremos te agradecer porque o teu Santo Espírito tem nos guiado em busca de ti, Pai. Obrigado porque hoje existem filhos teus aqui para te adorar. Eu venho te implorar que esse Espírito a que nós clamamos possa vir agora iluminar as mentes daqueles que querem te ouvir. Vem dizer claramente para cada um de nós qual é a nossa missão, o que tu queres para nós. Nos purifica, nos unjas com o teu Santo Espírito, te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele deixou bem claro qual era a sua missão. Uma missão de salvação, uma missão onde as pessoas eram abençoadas por ele. De fato, essa missão veio desde o início, quando ele veio buscar Adão, que estava perdido, escondido. Ele foi buscar naquele jardim e procurou Adão. E depois ele veio aqui para essa terra, ele incorporou, colocou a carne humana. Ele não tinha esse corpo que ele tem hoje. De fato, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só Jesus tem um corpo humano. O Filho tem a nossa carne, mas o Pai e o Espírito Santo, eles não são como o Filho hoje. Jesus está preso à humanidade para o resto da eternidade. A natureza do Espírito Santo é um mistério, ninguém sabe como é. Sabemos que a natureza de Deus é fogo consumidor. E Jesus é nosso irmão mais velho. Ele veio aqui, sentiu nossas dores, sentiu o que é que uma mãe passa, que um pai passa. Ele sentiu de perto o sofrimento daqueles que foram roubados, dos que estão doentes. Jesus sabe o que é sofrer. E quando ele foi para o céu, você sabe muito bem que uma nuvem encobriu Jesus dos olhos dos discípulos, mas antes disso, antes dele ir embora, ele deixou uma missão para os discípulos dele. Essa missão se estende para todos aqueles que aceitam a fé, aceitam o Evangelho eterno. No livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, está a nossa missão, a tua missão, a minha missão. E esta missão é por demais sagrada. Queria que vocês observassem agora que texto maravilhoso é esse. Mateus 28, 19 e 20. O texto diz mais ou menos assim, eu não sei se a tua versão é igual à minha, mas vamos acompanhar. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nossa missão é de salvação. Nossa missão é fazer com que pessoas se tornem igual a Jesus. Mas para isso nós temos que ser igual a Ele. E como é que Jesus era? O que é que Ele fazia para salvar? O que é que Jesus tinha de especial? Que as pessoas eram atraídas para perto dEle. Vamos ver de perto isso. Vamos explorar agora uma história muito linda. Todos já conhecem essa história. Parábola do bom samaritano. Livro de Lucas, capítulo 10, versos 29 em diante. Vamos ter essa história muito assim importante para o contexto de pregação, para o contexto de missão. Todos já encontraram já? Lucas, capítulos 10, versos 25 em diante. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como leis?
Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele lhes disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Verso 30 em diante, agora as palavras de Jesus em resposta àquele doutor da lei. Respondeu Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Eu vou parar por aqui. Vamos tentar avaliar essa parábola bíblica de forma mais próxima da nossa realidade. Vamos tentar contextualizá-la para tirarmos lições assim mais profundas para o nosso dia. É uma parábola autêntica que serve para os dias atuais também. Essa história, de fato, essa parábola, tem um fundo verdadeiro. Porque quando Jesus estava ali falando com aquele doutor da lei, segundo a inspiração bíblica, ou a inspiração através dos escritos de Ellen White, livro Desejado sobre as Nações, diz o seguinte, que naquele local, quando Jesus falava, o sacerdote que havia passado lá e olhou para aquele homem e deixou de lado, estava lá ouvindo Jesus falar. Imagina como ele ficou. Coração na hora bateu forte porque ele era o homem da história. E agora Jesus começa a dizer para aquele homem verdades tremendas, que para mim também são muito fortes hoje. Então vamos acompanhar de perto essa história e você vá avaliando se por acaso estamos fazendo aquilo que o Senhor está nos pedindo. Eu vou retornar para os versos e tentar acompanhar um a um, agora de forma mais parcimosa. Então vamos juntos assim para uma nova leitura, mas agora de forma mais calma. Um certo homem descia de onde? De Jericó para Jerusalém. E caiu da onde? E caiu nas mãos dos assaltantes. Existia uma história, ou uma estrada, um pedaço da estrada de Jericó para Jerusalém, que era muito perigosa. Era uma estrada que tinha algumas pedras, algumas curvas, e os assaltantes aproveitavam dos viajantes e os roubavam. Eu me lembro muito bem que ali no Nordeste do Brasil, perto de Pernambuco, existe uma estrada chamada a Estrada da Morte, porque está ali perto do polígono da Maconha. Hoje já é mais fiscalizada, mas alguns anos atrás era muito complicado. E quem geralmente passa ou passava por lá à noite já sabia o que acontecia, ou era roubado ou morto. Um dia eu estava viajando para a Bahia e passávamos
pela madrugada, naquela estrada, na estrada da morte, no polígono da maconha. E quando a gente vai passando, que cena! Está lá no meio do asfalto, um corpo com um tiro na testa. O ônibus para, alguém desce, dá uma olhada, depois chega o policiamento, o destino de muitos eram ser assaltados e mortos. O mesmo caso também aqui, era naquele trecho da estrada entre Jericó e Jerusalém. E aquele homem caiu na mão dos assaltantes e ficou meio morto, não sei se estava com problemas sérios, se algum traumatismo, não sei o que aconteceu com ele, a Bíblia não diz qual foi, ou quais foram os ferimentos mais severos que ele sofreu, mas estava meio morto. E a perícope ainda começa a falar que naquele momento estava descendo pelaquela estrada um sacerdote que, vendo aquele homem, passou, olhou e disse: não, eu vou embora. Ele passou de largo. O sacerdote, de fato, era um homem religioso. Hoje poderia dizer que, quem sabe, não sei se um pastor, mas ele passou, olhou e foi embora. Olha, amigos, que coisa interessante. Às vezes, muitos estão tão preocupados com a sua religião, com a sua forma religiosa, que não estão muito preocupados com as pessoas. Estão preocupados, talvez, com a música, talvez preocupado com a pregação, talvez está preocupado com os momentos que tem que acontecer para que o programa aconteça tudo certo, ou talvez no horário. Mas, de fato, será que a maioria dos sacerdotes de hoje estão preocupados com as pessoas? A Bíblia não deixa escapatória. E ela fala que no mesmo caminho, na mesma estrada, também passava lá um levita. E ele, vendo aquele homem, olhou e passou de largo. Os levitas eram aqueles que ajudavam no templo. Eles mantinham o templo, mantinham a igreja. E ele passou e olhou e, eu não sei se ele imaginou, vou chegar no culto atrasado. Não, eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que me organizar, porque eu vou para a igreja, é a minha religião. Mas o homem estava morrendo. Não quis sujar suas mãos. Foi embora. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Como é que é a nossa religião? É uma religião de compaixão? É uma religião onde a gente olha uma pessoa que está com dificuldades e o coração pulsa mais forte? A nossa religião é uma religião apenas de igreja de banco. Porque se for só de igreja de banco, estamos igual os sacerdotes e os levitas, ou aquele sacerdote, aquele levita, que ali passava. Muitas pessoas, eles têm um caminho que vai de casa à igreja, do trabalho para a igreja. Mas durante esse caminho, talvez ele tenha passado por pessoas moribundas, por pessoas sofredoras, mas o coração não pulsava. Ele passou de largo. E Jesus nos deu uma missão. E agora o texto vai nos mostrar algumas coisas importantes com relação à missão. Como fazer para cumprir o que Cristo falou? Como fazer para fazermos novos discípulos? Vamos acompanhar o restante da leitura ainda. Mas, verso 33, mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Que coisa linda! O samaritano os samaritanos eram inimigos ferrenhos dos judeus. Mas foi aquele samaritano que resolveu atender aquele homem. O samaritano viu. O samaritano teve uma visão daquela realidade.
um verdadeiro discípulo do Senhor, que vai ir para o céu, ele tem uma visão daqueles que sofrem. Aqueles que cumprem a missão, eles conseguem ver durante a sua caminhada aqui nessa terra, aqueles que estão com alguma dificuldade. Eu digo a vocês que temos que ver, mas ver de forma profunda, e essa visão, ela se aperfeiçoa cada vez que você começa a ver mais. Toda vez que você vê algo e você se esforça em ver novamente, a sua visão vai ficando mais forte. Existe um grupo de pessoas que moram muito distante de nós, os esquimós. Os esquimós, eles têm que enfrentar o gelo. E olha, é complicada a vida deles. Eles passam em cima de lagos gelados. E se um esquimó, ele errar o gelo e colocar o pé num gelo que está quase a quebrar, ele pode morrer congelado nas águas daquela região. Mas um esquimó, de tanto ele tentar ver o gelo e observar qual o gelo que está mais frágil que não está, ele consegue ter uma grande percepção. E, segundo as pesquisas, um esquimó consegue observar e identificar 7 tonalidades de branco diferente. Porque o gelo é branco, mas ele consegue observar 7 brancos diferentes. E ele sabe qual é o branco que é sólido mesmo, o gelo que consegue suportar o seu peso e o que não consegue. Ele olha, não, esse aqui eu não vou. Que coisa maravilhosa. Como Deus tem dado propriedades para os seres humanos, mas essas mesmas propriedades também devem ser para a salvação. Como é que estão nossos olhos? Conseguimos ver o coração das pessoas, se estão sofrendo ou não? Quinta-feira passada, aconteceu algo comigo. Eu estava vindo à minha casa e ia visitar um amigo, e de repente eu vi quando alguém passou na rua, era uma senhora, uma jovem, mais ou menos com uns 35 anos de idade, ela estava chorando. Eu passei com um carro, uma coisa dizia, volta, vê porque ela está chorando. Eu andei quase que 500 metros, e uma pessoa me dizia, volta. Eu não resisti. Eu peguei meu carro, acelerei e consegui encontrá-la ainda na via. Eu parei o carro de lado e me apresentei. Eu disse, por favor, eu sou pastor da igreja adventista, vi você chorando e fiquei preocupado. Em que eu posso te ajudar? Ela chorou mais ainda e disse assim, minha vida acabou. Não dá mais. Não sei o que eu vou fazer de hoje em diante mais. E eu não quis me aprofundar. Ela se expôs e falou o seguinte, eu não tenho nem onde morar mais. Eu disse, é seu casamento? Essa acabou, tudo acabou. Eu peguei seu telefone, peguei o endereço e disse, vou orar por você. O nome dela era Márcia. Peguei o carro e fui embora. Mas uma coisa começou a tocar meu coração e eu comecei a imaginar. Eu consegui vê-la chorar. Identifiquei que estava com problemas. Mas quantas pessoas estão com problemas sem chorar? E a gente não sabe, mas deveríamos saber. O Espírito Santo, aqueles que estão com o Espírito Santo no coração, eles começarão a ter uma sensibilidade para aqueles que estão sofrendo. De repente o teu irmão está perto de você sofrendo, e se você não sabe, quem sabe é um familiar teu, não sei, o teu patrão, o teu professor. Precisamos ter sensibilidade de salvação. Aquele samaritano teve visão. Para salvar tem que ter visão. E essa visão quem dá é o Espírito do Senhor. Clame todo dia pelo Espírito Santo. Jesus não saía de casa sem antes ter a certeza e a convicção de que estava cheio do Espírito Santo. Ele não permitia que o primeiro raio do sol viesse sobre ele, sem antes ele ter tido o primeiro raio do sol da justiça. Aí ele saía com os olhos
como de águia para salvar. Depois que aquele samaritano teve visão, ele fez outra coisa. Aquele samaritano, ele teve compaixão. O texto diz bem claro que um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e viu. Ele teve uma visão. Ele conseguiu ver diante daqueles momentos lá, alguém sofrendo. E agora, diz o texto que ele se moveu de compaixão. Jesus se movia de compaixão dos sofredores, daqueles que tinham problemas. Jesus estava lá para servir, porque veio para salvar. Compaixão. Compaixão é uma palavra interessante, meus irmãos, porque vai além do que muitas pessoas imaginam. Compaixão pode te ajudar a fazer muita coisa. Eu queria que você avaliasse comigo agora o que é que a compaixão pode fazer. Mas só compaixão talvez não resolva tudo. A compaixão é um sentimento muito forte. Mas se só tiver compaixão por compaixão, a compaixão que não vai ter ação. Mas aquele samaritano, ele agora se associa com aquele homem. Ele vai ajudar aquele homem. Eu imagino ele pegando aquele homem nos seus braços. Eu imagino aquele homem agora avaliando os ferimentos. Ele toca naquele homem. Ele agora tem compaixão que se expressa com ações, com associação. E que coisa maravilhosa. Olha só o que esse homem fez. Olha o que a compaixão o fez fazer. Aproximando-lhe dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite. O azeite na Bíblia, ele tem um símbolo. Ele simboliza o Espírito Santo. Aquele samaritano, ele agora dá o Espírito Santo para aquele homem, porque ele tinha o Espírito Santo. Estou fazendo aqui um trocadilho. Jesus Cristo, ele quando veio a essa terra, diz Lucas 4,18, que ele falou o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Enviou-me para fazer com que as pessoas que estão sofrendo pudessem agora ser libertas. E olha, amigos, se você foi salvo por Jesus Cristo, se você recebeu o Espírito Santo, você vai cumprir a missão, porque você vai ter um olho que vai ver os sofredores. Você vai ter compaixão. Essa compaixão vai fazer você sair do teu lugar para se associar com o sofredor, para salvá-lo. Eu digo mais, não pensa que é fácil isso. Será que aquele samaritano tinha seus problemas? Será que ele tinha horário para cumprir? Eu imagino, quem sabe, que ele estava indo para seu trabalho e ele viu aquele sofredor e imaginou: o trabalho ou eu vou atendê-lo? Não, eu vou atendê-lo. E se eu perder o emprego, que eu perca o emprego. Não, eu vou para a faculdade, está sofrendo? Não vou atender. Se eu perder a aula, que perca a aula. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles avaliam não as coisas, mas sim o valor das pessoas. E olha, meus irmãos, o que é que você tem perdido para salvar? Você tem aberto mão de alguma coisa para que alguém se salve? Jesus abriu mão de tanta coisa. E eu digo a você, muita gente para se salvar e para salvar outros, vai ter que abrir mão talvez da reputação, vai ter que abrir mão dos recursos, de um sonho, tudo para salvar. Depois que aquele homem coloca azeite, que é símbolo do Espírito Santo, que vem também pela palavra do Senhor, aquele homem agora, ele coloca outro ingrediente naquelas feridas. O azeite, ele é um emoliente,
ele amolece a ferida. A palavra de Deus, ela é poderosa. E ela, através do poder do Espírito Santo, faz com que a alma se abra para Jesus Cristo. E agora aquele homem vai e coloca vinho naqueles ferimentos. E o vinho na Bíblia tem um significado muito importante. Quem sabe o que significa o vinho? Na Santa Ceia comemos o pão, que simboliza o quê? O corpo de Cristo. E o vinho simboliza o quê, meus irmãos? O sangue do Senhor. E o que é que o sangue faz? O sangue de Cristo faz na nossa vida? Purifica. O vinho também tem propriedades purificadoras. Você sabe que o vinagre, se é colocado em um ferimento, tem um papel de asepsia, de matar bactérias. E aquele homem aplicou o vinho para que não infeccionasse os ferimentos. E agora, Deus permitiu que o seu filho morresse na cruz do Calvário, para que eu e você levasse o sangue de Jesus para a vida dos sofredores, para que essa alma possa ser purificada. Olha que coisa linda essa história. Precisa de pessoas que levem o sangue de Jesus para que outros sejam purificados do pecado, da raiva, da angústia, das mágoas do passado, do vício, da ira, da inveja, do ciúme, do orgulho. Olha, meus irmãos, quantos vivem nessa cidade aí que tem pecados e mais pecados e precisam do óleo do Espírito Santo e precisam do sangue do Senhor para serem purificados. Mas precisa de pessoas que sejam os veículos desses ingredientes santos. Queria já partir para o final dessa meditação, mostrando mais algumas coisas para vocês. E queria que vocês lembrassem comigo quais foram os ingredientes ou os passos que aquele homem deu para salvar. Primeira coisa, ele fez o quê? Ele teve visão. Peça ao Senhor visão para ver os sofredores, não importa quem quer que seja. Segundo passo, aquele homem teve o quê? Compaixão. Depois que ele teve compaixão, ele sentiu-se, olha, sofrendo com aquele outro lá. Ele fez o que agora? Ele se associou. Depois que aquele homem se associou, ele agora ungiu. Ele ungiu o sofredor. Agora, uma pergunta: como é que eu posso ungir alguém se eu não for ungido? Não pense que o batismo te traz unção e a unção perpétua. O batismo é uma iniciação. E para você ter unção, tem que ser unção diária, unção constante, dia após dia. A cada momento, sendo ungido pelo Senhor, pedindo renovação da vida, porque Deus quer que você tenha essa unção para ungir os outros. Unja teu esposo, unja tua esposa, unja teus filhos, unja na oração, unja com o poder do Espírito Santo. Depois que aquele homem foi ungido, ele agora foi purificado com o sangue de Jesus Cristo. Tem um hino que eu canto em casa, às vezes quando eu vou dormir, ali baixinho, coloco o fone de ouvido. Essa música toca no meu coração. Hino 206 fala assim: se do teu pecado tu queres livrar, o sangue de Jesus tem o quê? Dá o poder. Se você quer tirar as manchas, o que te faz pecar? O sangue de Jesus tem o poder. Depois que aquele homem purificou aquele sofredor, o texto sagrado diz que ele fez uma coisa. Vamos acompanhar? Vamos para a Bíblia? Já são os versos já do final dessa história. Diz assim, que ele agora, pondo sobre a sua cavalgadura, é o verso 34, pegou aquele homem, talvez nos seus braços, com muito esforço, era um adulto, né? Pega aquele homem nos braços, coloca sobre o seu animal, e
ele leva aquele homem para uma hospedaria, para que aquele homem pudesse ser cuidado. Depois de fazer tudo isso, tem que ter uma continuidade. Não adianta você ter visão, não adianta você ter compaixão, não adianta você, de fato, se associar, ungir, purificar. Agora tem que ter continuidade. Você tem que começar a orar por aquela pessoa que você viu, tem que atendê-la, porque aquele homem levou aquele sofredor para uma hospedaria e agora fez de tudo para que ele fosse abençoado e fosse agora restaurado dos seus sofrimentos. Quando alguém vem para essa igreja aqui, não quer dizer que ela é perfeita, meus irmãos. Ela vem para aqui, ela foi tirada do meio da rua, do pecado, e veio agora para essa hospedaria, que é a igreja do Senhor, e aqui tem que ser cuidada. Mas que coisa triste às vezes acontece. Irmãos que apontam o dedo um contra o outro. Pessoas que vêm para a igreja no sábado, mas às vezes chegam em casa e fala do ancião, e fala daquele e daquele. Aqui é um lugar para ter continuidade. Aqui é um lugar de aconchego. Aqui é um lugar de amor. Aqui não é um lugar para jogar pedra no outro, porque todos nós somos pecadores. Estamos na hospedaria do Senhor para que nossas feridas sejam curadas por completo. Se por acaso em algum momento você esteve nessa hospedaria e ajudou a abrir o ferimento de alguém, por favor, meu irmão, pede perdão a Deus. Diga, meu Deus, não permita que eu faça isso mais. Eu estou aqui para ajudar as pessoas a terem suas feridas curadas. Enquanto mais uma pessoa está perto do Senhor, mas essa pessoa ajuda os outros, mas sente misericórdia dos outros. Quantas vezes alguém peca? Às vezes é um pecado tão horrível, às vezes é um ferimento tão grande que Satanás fez com essa pessoa. E rapidinho a igreja se junta e diz, olha, vamos juntar a comissão, tem que eliminar logo. Vamos logo remover, tem que ser agora. Mas a igreja não ora, não jejua por aquele sofredor. A gente quer logo ver a ferida aberta mais. Não foi assim que Jesus fez. Jesus ajudou a ferida a ser curada e restaurada. Agora, eu chego na última parte, e essa parte agora é um desafio para mim e para você. Olha só o que diz o verso 35. Partindo no outro dia, aquele homem, ele tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Cuida dele. Faz o que for necessário. E se você gastar mais do que eu te dei, na volta eu te pago. A 7ª coisa que aquele homem fez foi promover uma provisão para que a restauração fosse completa. Vou falar algo para vocês agora, meus irmãos. Guardem isso no coração. O evangelho eterno é de graça, mas o evangelismo é pago. O evangelho de salvação não paga-se nada, mas para que você faça com que o evangelho chegue perto de alguém, a gente tem que gastar alguma coisa. Quanto nós temos gasto para salvar? Talvez você tenha que gastar, sabe o quê? Um pouco da tua saúde. Não se preocupa. Quando Jesus voltar, Ele vai te dar em dobro. Vai te dar um corpo de ferro. Talvez você tenha que gastar, sabe o quê? Teus recursos. Não se preocupa. Quando Ele voltar, Ele vai te dar ouro para você pisar nele. Hoje, os homens têm, sabe o quê? Os homens têm o ouro no coração. E eles pisam nas pessoas. Lá no céu, as pessoas vão ter os irmãos no coração e o ouro debaixo do pé. Talvez você tenha que perder, sabe o que? O seu tempo. O tempo para salvar alguém.
Pode perder, meu irmão, sem medo, sabe por quê? Porque quando Cristo voltar, Ele vai te dar a eternidade. Gasta o que você puder para salvar. As nossas crianças deveriam ser orientadas, desde pequenas, a rejeitar os bombons, as balas que fazem mal. Sabe para quê? Para poupar um dinheirinho para salvar. Talvez comprando um livro, não sei o que pudesse salvar. Quantos estão com os guardas-roupas lotados de roupas, que nem usam, compram para manter-se na moda, mas poderiam salvar alguém, mas não estão salvando. Quantos estão com sua mobília tão linda, casas tão bem arrumadas, mas outros estão sofrendo e morrendo sem salvação. Jesus era tão simples, tão simples. Ele disse: o Filho do Homem não tem nem onde colocar sua cabeça. As raposas têm até seus covis, mas não tem nada. Isso é uma lição para nós. Os cristãos devem ser simples, porque tem que investir em salvação, meus irmãos. Tudo passa, tudo aqui passa. Vai ter um dia que vai acabar. Não quero citar o nome, mas um empresário aí bilionário perdeu, da noite por dia, 34 bilhões de reais. A nossa segurança é ter Jesus e fazer o que Ele manda. Eu queria encerrar essa meditação trazendo para vocês uma história verídica. História que toda vez que eu a conto, meu coração treme. Treme diante do que nós temos aqui, as oportunidades que temos. Treme diante do que poderíamos fazer e não fazemos. Não faz muito tempo. E uma criança estava em um orfanato no Oriente Médio, com hemorragia muito grande. E existia uma enfermeira lá, e essa enfermeira, ela não sabia falar o inglês, ou, melhor dizendo, não sabia falar a língua lá daquele local. Ela era inglesa. E ela queria dizer que aquela criança precisava de sangue, não iria falecer. E ela dizia: sangue, ela precisa de sangue, mas ninguém entendia. E o tempo estava passando, a hemorragia era grande, a criança sangrava muito, e era muito sangue. E existiam muitas crianças naquele orfanato. E o que fazer para salvar? Até que encontraram uma enfermeira que falava aquele idioma. E ela chegou e falou: essa criança está morrendo, precisa de sangue. Será que tem aqui alguma criança que possa doar sangue para ela? O sangue daquelas enfermeiras não era compatível com aquela criança que estava morrendo. Ela perguntou: alguém aqui tem sangue que quer doar para essa criança? E nenhuma criança quis doar sangue, mas de repente apareceu uma criança bem raquítica, magrinha, muito magra, com os ossos aparecendo. E aquela criança disse: eu quero doar sangue, eu quero salvar ela. E os médicos levaram aquela pequena criança, com seus 12 anos de idade, para tirar sangue. Eles começaram a fazer a retirada, mas de repente aquela pequena criança, aquele juvenil começou a chorar. E chorava muito, e eram muitas lágrimas, e os médicos preocupados, e falavam o seguinte: será que ele está sentindo dor? O que é que ele está passando? E foram e perguntaram, ele não só fazia chorar, ele só chorava. Até que ele deu uma pausa, ele falou o seguinte: eu pensei que vocês iam tirar meu sangue todo, eu não estou com medo do meu sangue sair todo, porque essa criança aí, ela é minha amiga, e eu estou disposto a dar meu sangue todo para ela viver. Tão magrinha, tão raquítica, quase não tinha, mas o que tinha, queria dar todo para que sua amiga pudesse ser salva. Olha, meus irmãos,
Parece que enquanto a gente tem, mas a gente quer mais. Mas Deus quer que a gente dê. Porque o Filho dele deu a última gota de sangue por mim e por você. A última gota. Para salvar. Tudo por amor. Que história linda. A história do bom samaritano. Um homem que teve visão de salvação. Um homem que teve compaixão. Um homem que agora se associou. Não importou se aquela pessoa estava suja, não importou qual era a sua situação econômica, estava ali, se associou. Depois ungiu. Depois da unção, o sangue purificador. Depois ele continuou com os serviços. Não desistiu. Por isso eu te falo, não desista do teu esposo que não é cristão. Não desista do teu filho que não está na igreja ainda. Não desista do teu parente, do teu patrão. Não desista. Lute e lute e lute. Depois daquela continuidade, ele deu o que tinha para salvar. Tal que tem também. Eu queria fazer uma pergunta hoje à noite. Aqui falou um homem, pecador igual a vocês. Vou falar uma coisa para vocês agora, meus irmãos. Não cai uma folha do céu, se Deus não permitir. Se Deus me permitiu estar aqui hoje, é porque Ele queria dizer algo para vocês. E para mim também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero fazer uma pergunta para você. O que é que você está disposto a negar para salvar? Será que é teu orgulho? Será que é um pouquinho do dinheiro teu? Será que é a raiva de alguém? O que é que você está disposto a fazer para salvar? Quero fazer um convite a você. Se você quer ser salvo, quer salvar alguém, quer dizer, meu Deus, a partir de hoje eu vou sair daqui, mas vou salvar aquela pessoa, fazer o que eu não imagino, mas vou fazer. Quero te convidar aqui ao altar do Senhor nesta noite, quero orar por você. Se você sentiu que Deus tocou no teu coração, vem aqui, quero orar por você, meu irmão. Você, meu amigo que aqui está, que sente que precisa de salvação, precisa que Deus te observe, quer que Deus te dê unção, que dê o seu sangue. Se você quer dizer, eu quero salvar alguém, quero te convidar para buscar poder. O poder que o Espírito Santo nos dá. Amém. Amém. Deus, Ele quer ungir pessoas, quer dar poder às pessoas para salvar. O que é que eu tenho que deixar para salvar? O que é que eu tenho que fazer mais? O que é que eu poderia fazer mais que eu não estou fazendo? Será que tem alguém aqui nesta noite que está com feridas abertas e quer que o Espírito Santo agora entre na tua vida para as feridas serem curadas? Será que alguém está aqui sentindo-se pecador, sujo, e quer que Deus te purifique com o seu sangue? Vem cá, meu irmão, vem cá, meu amigo. Deus te chama. Deus te chama para um recomeço. Deus te chama para dizer a Ele ou a você, isso é importante para Ele. Mas não importa onde você está, Deus te conhece. Mas só te digo uma coisa, Ele sabe o que você pode deixar, o que você pode fazer mais. Ele vai te cobrar isso, porque Ele deu tudo o que tinha por você. Quer que você faça pelo menos um mínimo para salvar as pessoas. Vamos falar com Deus. Ó Pai Todo-Poderoso e Eterno, muito obrigado porque destes o Teu Filho para dar a vida por nós. O Teu Filho veio para as estradas poeirentas deste mundo, Pai. Nessas estradas, Ele viu pessoas sofrendo. Ele viu pessoas desgarradas, filhos sofredores, mães moribundas, pais aflitos, casais sofrendo. Ele viu pessoas doentes. E Ele correu ao encontro, Pai, dessas pessoas. Correu perigo de vida, mas salvou a muitos. Aqui estamos nós,
Alguns aqui estão na tua igreja há 10, 20, 30, 40 anos, talvez, um ano, um mês. Eles querem, Deus, ser pessoas também que salvem. Querem ser ungidos pelo Teu Santo Espírito, para poder ungir outros, Pai. Querem ser purificados pelo Teu sangue, para purificar outros. Ó Deus, nos ajuda a estar associados com aquelas pessoas que precisam de nós. Ó Deus, nos permita, Pai, que possamos não desistir, mas estar lutando para que as pessoas tenham uma continuidade na oração, na intercessão, no nosso aconchego. Mas nos faça, Deus, nos gastar pelos que estão morrendo sem Deus. Ó Deus, nos faça dar um passo a mais, fazer algo que não estávamos fazendo para salvar. Queremos ir dormir hoje, mas que o Espírito Santo fale ao nosso coração durante a nossa vida, nos dando poder e vontade para salvar. Eu te peço tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero te fazer um pedido agora. Olha quem está ao teu lado, se associa com ele, dá um abraço no teu irmão agora. Dá um abraço de associação, porque é teu irmão. Começa na igreja. Deus te abençoe. Uma boa semana para todos. Amém.